Fala rapaziada, vamos para mais um vídeo, tá trazendo para vocês aí as últimas notícias do São Paulo, tá? Você que tá chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações, assim sempre quando chegar vídeo novo, você já recebe aí em primeira mão e não perde nenhum vídeo, nenhuma notícia aí sobre o São Paulo, certo? Todo dia tem vídeo novo aqui, notícias, tá? Para vocês, debates, pós-jogo, pré-jogo, tá? Então se inscreve aí, deixa seu like, que é muito importante. Sem mais delongas aí, vamos para o que interessa, vamos para o vídeo. Aí já tem uma possibilidade de arranjo, se o Corinthians for jogar o arranjo de data do playoff da Sul-Americana, como o Corinthians deveria se organizar. São recortes mês a mês, mais ou menos isso. É isso. Então, assim, o São Paulo já tem, nesses próximos 30 dias, a ciência que vai jogar 2 vezes com o Palmeiras, saíram as datas. Vai jogar um jogo com o Tigre, que já é um jogo praticamente garantido pela possibilidade de perder por até 3 gols de diferença. E tem a sequência do Brasileiro nesse mês. Daqui a um mês, dependendo do adversário da Copa Sul-Americana do sorteio, dependendo da classificação ou não contra o Palmeiras, você projeta o próximo mês. É isso. Isso tanto em relação a prioridades quanto em relação ao jogador, é o que ela falou. De vender ou comprar. Eu acho que tem uma coisa interessante nessa situação do Dorival e do Muricy, no momento do não sai ninguém, porque está tendo uma enorme dificuldade de entrar alguém. Então, ao perder o Marinho para o Fortaleza, a gente vai lembrar que há 15 dias o São Paulo perdeu o zagueiro para o Fortaleza, o zagueiro do Ituano, Bernardo, e perdeu o Janderson do Guarani para o Coritiba, com todo respeito. O São Paulo perdeu esses 3 jogadores. Então perdeu 2 jogadores para o Fortaleza. O Bernardo nem jogou ainda no Fortaleza. O Bernardo sabe o que ele seria? A reposição para uma venda do Beraldo. Zagueiro canhoto jovem. Se o Beraldo vai muito bem, eu posso vender porque eu... Então não está conseguindo entrar ninguém. Depois a reformulação feita, saem 15 e entram 12, promovida pelo Rogério e pela direção, em que a economia foi irrisória. Deu para fazer a reformulação? Deu. Em tese, porque o Vasco não saldou a dívida ainda, o dinheiro do Léo Pelé garantiria a margem para a reformulação. Desde a reformulação, vieram 2 jogadores para o São Paulo de forma emergencial por conta das fraturas, os 2 do Fluminense, que o Diniz e o Fluminense facilitaram a negociação. O Caio Paulista e o Michel Araújo. O Raí, né? Ramos. E o Raí Ramos, pelo amor de Deus, mas o Raí Ramos, né? E aí é aquilo, né? O dinheiro, que tá. A direção também tem, não é só vai para outros lugares. A direção do São Paulo também trabalhou mal diversas vezes. O jogador mais caro, contratado pelo São Paulo, fora o Galopo e as suas criptomoedas, foi o Orejuela, que é a pior contratação. Foi a primeira contratação dessa gestão. E é o 5º lateral direito. Os caras preferem colocar um Massa na lateral, ou você que é canhoto, do que o Orejuela. Com todo respeito também, a contratação de 55 laterais direitos tem a ver com o fato do Rogério falar 1 milhão de vezes que o Rafinha não podia jogar, e o Rafinha joga, Sim, né? São várias desconexões. Mas então, aí tem um outro técnico agora com outro perfil. É isso. Ele não descarta jogador, pelo contrário, né? Ele tenta aproveitar todos. Mas ele já percebeu que não vai chegar ninguém. Se chegar, vai ser um milagre. Porque se o Fortaleza vier, ele leva. Se o Coritiba vier, ele leva. Então ele não tira, pelo menos. Se não vem, não tira o que está. Está nesse patamar, certo? E acho que a margem que o São Paulo tinha para formar o elenco, ela se esgotou lá no começo da temporada de financeira. Aí, ou você vende alguém para trazer outros, ou você fica com isso que está até o final do ano. Está nessa situação. E aí, de novo eu insisto, se as coisas estivessem funcionando bem internamente, você poderia contar com 5, 6 voltas do departamento médico, que significam 5, 6 jogadores como reforços. Então, se você tiver o Wellington, o Igor Vinícius, o Erisson, o Thales, nem lembra do Thales. O Thales jogava. Moreira. O Moreira. Você começa a ter gordura para 3 frentes. Esses caras jogaram a Copa Sul-Americana no ano passado até o mata-mata, né? Era o time... Hoje não tem como fazer isso porque não tem jogador. Está todo mundo machucado. Então, acho que tem essa situação da parada.
É quase uma parada para o São Paulo. Olha, chegamos até aqui com 15, 16 partidas do Dorival. O nosso horizonte é esse, as nossas possibilidades são essas. E tem que ter um planejamento que seja mês a mês para entradas, saídas, prioridades. E foi mais ou menos o que a gente ouviu na entrevista ontem, em que técnico e coordenadores estão completamente afinados. Bora falar agora sobre São Paulo, Beraldo e Brighton. O Beraldo é um dos principais jogadores do time e tem chamado demais a atenção de clubes de fora. Já havia contado para vocês sobre a Udinese e o Sassuolo, ambos clubes italianos que sondaram o atleta, embora sem proposta oficial. Agora já dá para dizer que é uma sinalização de oferta. O Brighton, time da primeira divisão do futebol inglês e que tem investido bastante em contratações, sinalizou com uma proposta de 6 milhões de euros para levar o Beraldo agora na janela da metade do ano. O problema é que o Júlio Casares já sinalizou aos representantes do Beraldo que só topa negociá-lo por 15 milhões de euros, valor considerado até por pessoas próximas ao Beraldo como completamente fora da realidade. 8 milhões de euros, talvez 10 milhões de euros, tudo bem, agora 15 milhões de euros, até essas pessoas próximas entendem que não vai haver acordo. Diante da diferença entre a proposta do Brighton de 6 milhões de euros e a pedida do Júlio Casares de 15 milhões, não vai haver negócio com o time inglês, a menos que as coisas mudem em relação às cifras. Só para lembrar, o São Paulo renovou recentemente o contrato do Beraldo, novo vínculo só se encerra em 2026, Tricolor é dono de 60% dos direitos econômicos, o 15% de Piracicaba. O clube que o revelou tem 20% e o atleta é dono de outros 20%. Beraldo, que é pretendido pelo Brighton e por 2 times italianos, ganha hoje só 40 mil reais por mês. São Paulo precisa resolver essa questão mais rápido possível. Só mais um detalhe sobre esse assunto. Vi muita gente falando que o Borussia Dortmund pode ser um destino do Beraldo. Uma pessoa com quem conversei muito próxima ao atleta garante que não houve nenhuma consulta do futebol alemão.